Amém? Quero agradecer a Deus por esse momento aqui que Ele nos deu. E convidar os irmãos para nós refletirmos aqui no texto bíblico e, de alguma maneira, colocar as nossas vidas diante do Pai, como já foi dito, para que Ele cumpra a sua boa vontade. Amém? Eu queria convidar os irmãos para nós orarmos mais uma vez. E aí a gente vai conversar sobre aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque vimos a tua graça, vimos a tua misericórdia, vimos a tua mão poderosa, Deus, que nos livra, Pai, que nos guarda, que nos abençoa, que nos mantém de pé, Senhor. Se nós estamos aqui hoje, nessa noite, Pai, se nós estamos vivos, se nós temos saúde, Pai, se nós temos condições, Deus, de olhar para o lado e enxergar o irmão, Pai, tudo isso vem de Ti, Pai. Vem da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigado. Que o Senhor possa falar conosco, Deus. Que nossos corações estejam abertos, Deus. E abra o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Bom, eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos aqui a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quando o pastor me passou a função aqui de trazer essa palavra, eu estava conversando com a Dani, e buscando um texto, orando para que eu pudesse falar algo que realmente fosse de encontro à necessidade da igreja, né? E aí eu separei um texto, estudei, e o negócio não vinha, sabe? Parecia que era uma coisa, não brilhava, não falou assim daquela maneira que eu estava esperando. E aí eu comecei a lembrar que a melhor maneira de Deus falar conosco é no básico. Porque às vezes o básico é difícil, não é? O básico da vida cristã é difícil, né? Nós nos voltarmos para Deus, nós ouvimos a sua voz, caminharmos nos seus caminhos, obedecemos a sua palavra. Isso é o básico. E a gente, às vezes, falha no básico. Então, eu comecei a me lembrar disso. E veio esse texto, saltou nos meus olhos de uma maneira muito profunda. Vamos ler, então. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7 ao 18. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido na cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu, e assim aos seus filhos e ao seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Só até aqui, a gente vai correr um pouquinho
para poder entender um pouco desse texto. Mas o que eu queria falar nessa noite é sobre o anseio da alma. Qual é o anseio da tua alma? Pelo que a tua alma anseia? E aí? Do que nós temos fome? Ou melhor, do que nós buscamos nos alimentar? Pensando nesse texto do anseio da alma, a gente começa a reparar no ser humano, que o ser humano ele está o tempo inteiro buscando por algo que ele não pode ter. A gente está sempre lutando por algo que a gente ainda não tem, ou melhor dizendo, por algo que a gente almeja, por algo que a gente deseja. E nisso nós colocamos toda a nossa esperança. Nisso nós colocamos toda a nossa força, todo o nosso vigor, a satisfazer o anseio da nossa alma. E é por isso que a gente vive para lá e para cá, igual uma barata, né? Igual um rato dentro da rodinha, correndo atrás de coisas, correndo atrás de momentos que nos proporcionem prazer, satisfação pessoal e até um certo status, né? Um alívio de consciência. Essa busca ela não para, é uma busca incessante. E isso não é diferente no nosso meio, no meio cristão, né? No meio da igreja. Repare que Jesus ele encontra com uma mulher e ele provoca um dilema na cabeça dela. Até então essa mulher estava tudo certo na vida dela. Estou aqui pegando água, eu conheço o Deus que os samaritanos me apresentaram, a gente adora Ele no monte, está tudo certo. Jesus vem ao encontro dessa mulher e coloca uma pulga na orelha dela. Será que está tudo certo mesmo? Interessante, né? Porque todos nós temos esse vazio, esse desejo por algo que seja maior que nós, que seja, como disse a Vanessa, né? Cristo é a rocha maior que nós, por algo que seja maior que nós, que possa de alguma forma preencher e dar significado para as nossas vidas. Jesus então ele vem, encontra essa mulher e põe essa pulga na orelha dela. Nós estamos o tempo inteiro querendo saber como agradar a Deus e como viver de forma que glorifique o nome dEle, né? A gente canta mais de ti, menos de mim, e abro mão de tudo, e não sei o quê, né? A gente canta várias coisas bonitas para Deus, nesse anseio de alguma forma encontrá-lo. Então a gente cria métodos para encontrar Deus. A gente cria métodos, sistemas. É assim, você chega, aí você levanta a mão, aí depois você confessa a fé, aí vai indo, você se batiza e tal. Tudo isso faz parte. Mas se a gente começar a meditar nesse texto, nós vamos ver que o encontro com Deus é algo proporcionado por Ele próprio. Deus está à procura. Deus é quem nos encontra. Jesus estava na Judéia, e aí ali ele tinha pregado, estava sendo perseguido. Ele tinha ido no templo várias vezes, na sinagoga pregar, e aí os fariseus, os mestres da lei, começaram a persegui-lo. Então ele sai da Judéia para ir para Galiléia. Interessante que, para sair da Judéia e ir para Galiléia, necessariamente tinha que passar por Samaria. Todos os judeus, quando se falava em passar pela Samaria, eles preferiam dar 2 voltas em torno do Rio Jordão do que passar por lá. Porque os samaritanos, para os judeus, eram tidos como imundos. Eles tinham uma rincha. O texto bíblico disse. Aqui a gente começa a entender. Jesus, ele poderia fazer como os seus irmãos judeus. E dar 2 voltas no Jordão. Mas ele vai direto para encontrar uma mulher. Olha só. Para encontrar uma mulher. Ele foi até ela. É assim que Deus nos encontra. Um dia ele veio até nós. Um dia ele nos despertou, nos chamou. E essa busca continua. Só que às vezes a gente não sabe como continuar nesse caminho, bebendo dessa água. E a gente acaba dando vazão para esse anseio na alma em outras coisas. Né? Onde será que a gente muitas vezes se perde no caminho? E Jesus ele vai até essa mulher. Ele fala para ela, eu quero água, me dá um pouco dessa água. E ela fala, Senhor, eu não tenho como pegar água, o Senhor não tem um balde para pegar? Esse poço é fundo. E Jesus usa essa oportunidade para falar para ela, se você soubesse com quem você fala e o dom de Deus, você pediria água e não teria mais sede. Aqui a gente começa a ver que o próprio Jesus vai até ela, quando ele fala de dom de Deus, ele está falando de graça, de vida eterna. Segundo o que diz em Efésios capítulo 2, o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João capítulo 10 também. Ele vai até essa mulher oferecer uma água que ela vai tomar e nunca mais vai ter sede. O encontro
com Cristo, para preencher esse anseio da nossa alma, vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus. O Senhor nos encontra. É o Senhor que nos resgata. Devido a essa briga que havia entre os judeus e os samaritanos, Jesus não deveria estar conversando com essa mulher. Primeiro porque ele era homem e ela era mulher. E aquela sociedade era extremamente machista, né? Haja vista que hoje, se você for olhar na Palestina, mudou, né? Não mudou. A mulher só pode ter o olho de fora, mais nada. Então, já era um paradigma Jesus estar conversando com aquela mulher. E o fato dele ser judeu e ela ser samaritana, pior ainda. Porque o judeu não poderia tomar água no mesmo copo que um samaritano. Por isso a mulher se surpreende quando Jesus fala para ela, me dá de beber aí do seu balde mesmo. Isso mostra que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não está olhando se nós somos feios, se nós somos bonitos. É claro que tem alguns que são mais bonitinhos, né? Não dá risada não, para você não. Deus não está olhando se a gente é rico, se a gente é pobre, né? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Às vezes nós fazemos, mas Ele não faz. Ele nos chama pelo seu bom propósito, pela sua graça, pelo seu muito amor com que Ele nos amou, e Ele nos resgata, Ele nos chama para perto. Eu sei que isso é chover no molhado, mas como eu estava dizendo no começo, a gente esquece das coisas básicas. A gente quer se aprofundar em coisas muito grandes, né? Em coisas que estão acima de nós. Esquecemos das coisas básicas, daquilo que traz significado para as nossas vidas. Jesus, ele mostra a vontade do Pai em alcançar o homem, a humanidade. Ele não faz acepção de pessoas e ele quebra todos os protocolos para ir até aquela mulher. Ele quebra o meio pelo qual aquela mulher adorava. Porque ele vem e fala para ela, aliás, ela fala para ele, sabemos que quando o Salvador se manifestar, nós iremos adorá-lo. Por enquanto nós adoramos no monte, e os judeus adoram no templo. E Jesus, ele desconstrói a concepção daquela mulher de adoração. Ele fala, olha só, agora a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores se levantarão. E é esses que o Pai procura. Jesus desconstrói a maneira que aquela mulher concebia a adoração. E Ele ensina para ela qual é a maneira correta de adorar. Por isso Ele nos oferece água viva. Jesus usa a necessidade da mulher para falar dele mesmo. Ele chega falando de água, de coisas tão simples. Assim como Ele fala para Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Então, os judeus e essa mulher também não conseguiam entender. Aí Jesus vem e usa uma maneira que, com certeza, ela iria entender. Ele fala assim, então vai e chama o seu marido. Porque aquele povo era ávido por um profeta. Esperava a manifestação profética. Porque já fazia muitos anos que Deus não falava com eles através de profeta. Então Jesus vem e fala, chama teu marido. Sabendo a condição daquela mulher. E ela fala, não tem marido. E aí Jesus revela o segredo do seu coração. No versículo 13, Jesus faz aqui uma analogia. Ele fala, no 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Jesus está fazendo uma comparação, dizendo que aonde nós colocamos o anseio da nossa vida, se não for nele, nós continuamente estaremos com sede. É por isso que a gente está sempre querendo coisas novas. Vive nessa loucura de estudar, de trabalhar, e sempre querendo fazer um monte de coisa. E na verdade a gente não consegue fazer nada. Porque tudo isso nos torna da sede. Essa água é uma água que passa. Mas Jesus se oferece como água. Ele se oferece como água, dizendo que se a gente tomar dele, a gente não vai ter mais sede. Aqui então nós vemos algumas respostas para nós, para as nossas indagações. Será que nessas coisas básicas que nós estamos falando, nós estamos saciando a nossa sede em Cristo? Nós entendemos que Ele é água, água viva, a água que jorra para a vida eterna.
Talvez seja esse motivo, o fato da gente esquecer às vezes, pelo qual a gente fica com esse anseio na alma, com essa dificuldade de caminhar, de crer, né? Às vezes a gente, como disse a música que foi cantada agora há pouco, a gente busca refúgio e auxílio em outras coisas. Não é verdade? Jesus, ele dá a resposta para as nossas indagações. A mulher testemunha da sua fé e do seu culto, dizendo que ela, desde pequena, aprendeu que se ela subisse no monte para adorar, Deus receberia a sua adoração. Jesus mexe com o objeto do culto daquela mulher, quando ele fala para ela, agora chegou a hora em que Deus é quem procura os verdadeiros adoradores. Às vezes a gente constrói uma imagem de Jesus e adora essa imagem. Não, Jesus para mim é isso, isso e isso. Então, até aqui eu vou adorando Jesus. Mas aí a gente não se aprofunda no relacionamento para saber o que é que Ele está falando conosco. A gente não se aprofunda, não mergulha de cabeça. E Ele se revela cada vez mais que a gente se aprofunda. Por isso Jesus mexe com o objeto de culto daquela mulher. Mexe com a adoração dela. Porque na cabeça dela, a adoração dela era uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. Porque ela tinha um lugar específico onde ela ia subir e lá ia se consagrar e adorar. E Jesus fala, não, o Pai procura os verdadeiros, aqueles que adoram com a sua vida, com espírito e em verdade. E aqui a palavra adorador, a palavra proskineo do grego, significa aquele que se prostra. Mas não é literalmente aquele que prostra a sua alma. Aquele que se prostra diante de Cristo, reconhecendo que Ele é vida, que Ele é a água da vida. E reconhecendo que essa sede que nós temos só pode ser saciada nele. Será que o nosso culto é um culto conhecido a Deus? Não me refiro ao culto aqui, eu me refiro ao nosso culto particular, ao nosso culto pessoal. Será que nós não adoramos a imagem de um Jesus adaptado? Porque nós pegamos aquilo que gostamos de Jesus e aí a gente segue, e o que não gostamos a gente põe num cantinho ali, finge que não está vendo. Perceba que Jesus, ao ir a essa mulher, ele não vem até ela para destruí-la, mas ele vem para dar vida para ela. E é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Uma adoração verdadeira, como ele disse em espírito e em verdade, só pode ser proporcionada quando nós entendemos de fato que Cristo é a fonte. E quando nós entendemos que a nossa sede só pode ser saciada nele. Ele fala de adoração em espírito, porque até então, até aquele momento, era feito sacrifícios para adoração. E aí ele começa a dizer que agora viria o Espírito, e eles eram selados com o Espírito da promessa, e aí a adoração seria movida pelo próprio Espírito, o Consolador, que faria eles permanecerem no Cristo. Essa adoração em espírito e em verdade pela motivação. Esse povo era motivado pela tradição, porque aprendeu com o avô, que aprendeu com o pai, e aí foi indo adorando dessa maneira. Mas ele fala, a motivação real pela adoração tem que ser a verdade. Tem que ser o desejo por um relacionamento próximo. O desejo por uma vida regada por essa água que vem do Espírito. Por essa água abundante que vem de Jesus. Por isso ele fala, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E a nossa sede só pode ser saciada nele. Tudo isso é muito simples. Mas parece às vezes que passa tão longe da nossa vida, né? Parece às vezes que isso aqui são coisas que a gente aprendeu e está na gavetinha ali, está na cabeça, mas fica guardado. E a gente esquece de que isso é dia a dia. Essa adoração que Jesus fala é dia a dia. É vida, é caminhada, cotidiano. É aprendendo, colocando em prática. Saciando a nossa sede em Cristo. E aí, o efeito desse encontro que essa mulher teve com Jesus, ele vai mostrar aqui, ó. Depois que Jesus fala para ela, no 28, versículo 28. Versículo 28.
Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, os da cidade e vieram ter com ele. Então a mulher começa aqui a testemunhar de Cristo. O encontro que ela teve com Cristo. Porque Cristo foi até ela e deu de beber a água da vida, gerou nela frutos. E ela começou a testemunhar do encontro que ela teve com Jesus. E mais para frente nós vamos ver que essas pessoas creram. Então, nós podemos ver que esse encontro diário com Cristo faz a gente, de alguma maneira, querer levar para outras pessoas também. De alguma maneira, transmitir essa água que sacia a nossa sede. Que lava a nossa vida, né? Que lava a nossa alma. Uma vez, Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, e o Pedro, ele veio e falou: meu pé você não vai lavar não, mestre. E aí Jesus fala: se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Então lava tudo, Senhor. Lava tudo. Lava a cabeça, lava as mãos. E Jesus fala assim: vocês não precisam ser lavados. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. E a gente tem que retornar e lembrar disso todos os dias, porque é fácil esquecer. É fácil a gente se desligar, né? Esse momento aqui que a gente conhece como adoração, que a gente fala de adoração, é um momento muito bom. Mas amanhã vem a segunda-feira. E vem a necessidade de beber de novo. E vem a sede. E aí a gente precisa parar e lembrar que Jesus é a água que nós vamos beber e não vamos tornar a ficar sedentos. E não colocar esse anseio em outras coisas. Em outras coisas que não conseguem saciar esse desejo nosso. Então, no versículo 39, nós vamos ver o que acontece com esse encontro de Jesus com a mulher. Fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo teu testemunho que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só, o encontro que essa mulher teve com Jesus, o que gerou. E aí a gente precisa parar um pouquinho e olhar para nós também nesse sentido. Será que o encontro que nós tivemos com Jesus está gerando esse tipo de fruto? Hoje é a noite que a gente precisa refletir nessas coisas, se voltar para Ele e pedir: Senhor, me dá dessa água. Me dá dessa água. Você sente isso? Sente isso? Nós vamos orar então mais uma vez. E a gente vai pedir para que o Senhor nos dê dessa água. Somente nele nós vamos conseguir saciar a nossa sede. E o nosso culto verdadeiro vai ser a nossa vida. O Espírito em verdade vai ser a nossa vida. Que nós possamos viver. Essas pessoas foram impactadas pela vida dessa mulher, que foi transformada pelo encontro que teve com Jesus. Da mesma maneira que possa ser assim nas nossas vidas também. Depois nós vamos ver mais para frente que muitos samaritanos seguiram a Jesus. E Jesus continuou fazendo milagres, salvando, curando, e seguiu com o seu ministério. Mas a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, depois que ela tomou dessa água. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos para que a gente possa fazer um momento de reflexão. O que eu queria falar era bem breve mesmo. Foi isso que Deus falou no meu coração. E que por mais que a gente está caminhando há muito tempo, por mais que a gente faz tantas coisas achando que Deus está preocupado com o que a gente
pode fazer, e certamente muitas coisas que nós podemos fazer são relevantes porque abençoam outras pessoas. Mas mais do que isso, eu tenho certeza que Ele está preocupado com a nossa vida, com o nosso relacionamento. Não tem como a gente abençoar outras pessoas se a nossa vida ela não tiver o reflexo de Jesus. Porque o relacionamento com o próximo, ele é o reflexo do relacionamento com Deus. A gente fala tanto e prega tanto sobre ser relevante. A gente fala tanto sobre cuidar do outro, amar o outro. Mas amar o próximo como a si mesmo está condicionado com amarmos a Deus sobre todas as coisas. O que nós temos para dar é aquilo que nós recebemos. Que de graça recebemos, de graça nós damos. E isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Eu fico às vezes chateado porque muitas vezes não consigo retransmitir isso. Fico chateado de verdade mesmo. Dá aquela sensação de impotência, eu não sei dizer, mas eu sei que isso tem muito a ver com muitas vezes a falta de reconhecer que eu preciso beber da fonte que é Cristo. Se você também sente isso, eu gostaria de convidar para que nós possamos orar. Mas não é uma oração litúrgica, que nós possamos derramar o nosso coração aqui diante daquele que pode transformar a nossa vida, pode mudar a nossa história e fazer de nós pessoas que tenham para oferecer. Porque ninguém não dá o que não tem, e tudo que nós temos vem dele. Amém?